será outra coisa, mas essa semana ele começou a reavivar novamente essa mensagem no meu coração e confirmou ela nessa madrugada. Tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir sobre um personagem que não conhecem, que nunca ouviram e que passarão a se espelhar nas atitudes desse personagem. Amém? O texto é 2 Samuel, capítulo 23, do verso 11 e 12, só 2 versículos. Diz assim o texto: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Urarita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Manhã gloriosa, manhã que tu preparaste para falar o coração do teu povo. Aleluia. Eu tenho certeza que grandes coisas tu fará nesta manhã. Amém. Oh, Pai, pessoas que vêm buscando um direcionamento, vêm orando, Pai, colocando diante de ti algumas questões, nesta manhã, essas questões serão respondidas no seu coração. Aleluia. Senhor, porque tu é que escolheu essa mensagem do teu povo que está aqui, a mensagem é tua. Amém. Senhor, a voz que eles ouvirão nesta manhã é a tua voz, Senhor. E eu tenho certeza que ela falará forte nos corações nessa manhã. Eu oro e consagro essa mensagem a ti, declarando vitória em nome de Jesus. Aleluia. Samá é o personagem desse texto, desses 2 versículos. Alguém já ouviu falar sobre Samá? Ou alguém não ouviu falar sobre Samá? Samá, falar um pouco sobre ele, então, pouca gente conhece. Samá, ele foi um dos valentes de Davi. Davi teve por cerca de 400 valentes. E 3 desses valentes eram os que mais se destacavam. E um deles foi Samá. Samá foi um grande homem usado no exército de Davi, entre os valentes de Davi. Esse feito de Samá, ele é pregado até hoje em vários e vários lugares. Milhares de pessoas neste domingo de manhã estão ouvindo falar sobre esse mesmo personagem. Um homem comum, um homem que por grande parte da sua vida foi um rejeitado, foi um homem desprezado, menosprezado. Por que eu sei disso? Porque todos os valentes de Davi eram assim. Os valentes de Davi, eles mudaram a sua vida quando eles tiveram um encontro com Davi quando eles tiveram um encontro na caverna de Absalão. Naquela caverna, então, foi onde eles mudaram a sua história, quando eles tiveram um encontro com Davi. Ali Davi os orientou, ali Davi os ensinou, ali Davi começou a moldar o caráter daqueles homens. Tudo aquilo que eles tinham vivido até ali, Davi não levou nada daquilo encontro. Davi tirou tudo aquilo da frente daqueles homens, todo aquele peso, toda aquela carga que esses homens carregavam, de uma vida sendo menosprezados, rejeitados, humilhados. Davi tirou tudo aquilo e transformou o caráter desses homens, fazendo eles em grandes homens que a Bíblia chama de valentes. Davi fez com estes homens o mesmo que Jesus fez com muitos de nós, que eram humilhados, rejeitados, deixados à margem da sociedade. Lá fora éramos como bobos, mas quando chegamos no Evangelho, Jesus não levou nada disso em conta. Jesus apagou esse passado, ele não olhou para nada disso e mudou o nosso caráter. Moldou o nosso caráter para que ele pudesse nos usar hoje para ganhar outras pessoas lá fora. Foi assim que Davi trabalhou na vida desses homens também. E Samá é um grande exemplo para nós. A história de Samá começa contando que havia então uma grande porção de terra, e essa porção de terra havia sido dividida em vários pedaços, e um desses pedaços pertencia a Samá. E um dia, um dos inimigos de Israel tinha muitos e muitos inimigos, amalequitas, moabitas, assírios e filisteus e muitos outros. E um dia os filisteus se levantaram novamente em batalha contra o povo de Deus. Os filisteus, então, eles começaram, a Bíblia fala que eles reuniram ali, juntaram numa grande multidão. E eles começaram, então, a fazer barulho. O povo que estava nesse terreno, nesse grande terreno, não tinha avistado ninguém. Mas como era uma grande multidão, os exércitos filisteus, ao longe eles conseguiam ouvir o barulho das espadas, o barulho dos escudos,
as festas que esses homens faziam, as ameaças que eles faziam, tudo isso chegava até aquele terreno. E começou então a assustar o coração das pessoas que moravam lá. Muitas daquelas pessoas que moravam ali também tinham coragem. Mas, conforme as ameaças chegavam, conforme o barulho do exército inimigo ia crescendo, essa coragem foi diminuindo. E todos, um a um, começaram a fugir de lá. Começaram a sair daquele local. Começaram a abandonar a terra onde eles estavam, onde eles tinham ganhado, onde eles tinham plantado, onde eles estavam florescendo. Eles começaram a abandonar aquele lugar para outras terras, com medo da multidão do exército filisteu. Sabe, quando eu comecei a ler esse texto, Deus começou a mostrar que nos dias de hoje o exército filisteu age da mesma forma. Quem é o exército filisteu? É o meu e o teu adversário. Ele age da mesma forma. Ele começa com muito barulho, ele começa com muita agitação, ele começa com muita provocação, com muitas ameaças, e só essas ameaças já é o suficiente para muitos fugirem, para muitos desistirem, para muitos abandonarem a terra que foi lhes dada por Deus, o seu pedaço de terra. Samar, ele não tinha uma terra muito grande, não era grandes hectares, não, ele tinha ali um pedaço de terra, diz o texto ali, ó, meio daquele pedaço de terra, era um pedaço de terra, era uma grande hectare que foi dividida em vários pedaços, e ali naquele pedaço, a Bíblia fala que ele plantava lentilhas. Era a vida de Samar, uma vida simples, uma casa com um espaço pequeno para ele plantar as lentilhas, vender e sobreviver, além de ser guerreiro. Essa era a vida de Samar. Não era uma grande fazenda, não, era um pequeno pedaço de terra, mas que tinha valor. Sabe, não são só as coisas grandes que têm valor, coisas pequenas também têm muito valor. E Samar sabia disso. Samar entendia o valor que aquele pequeno pedaço de terra tinha na vida dele. Era dele, era a única coisa que ele tinha. Era um pedaço de terra que foi dado a ele pelo rei quando dividiu as terras. Era o que ele tinha, era um pedaço de terra dele. E ele sabia o valor real que aquilo tinha. As outras pessoas também davam um certo valor para aquele lugar, mas elas não tinham o entendimento de Samar. As outras pessoas, elas olhavam para aquela terra como uma terra. Ah, tem essa terra aqui, mas lá também tem terra, lá também tem terra, lá também tem terra. Em todo lugar tem terra. Essa aqui é mais um pedaço de terra. Se eu sair dessa terra, eu vou para outra terra, vou para outra terra. Esse era o valor que a maioria dava. Samar não, Samar sabia que aquela era a dele. Não interessa quantas terras tinham por fora, não interessa quantas terras haviam em Israel, aquela era a terra dele. Sabe, esse entendimento é o mesmo que nós temos que ter no dia de hoje. Sabe, hoje tem muitas pessoas que olham para a sua terra, para aquilo que Deus deu a eles. Eles olham dessa mesma forma como os outros que fugiram olharam. Ah, é um pedaço de terra, mas existem outros por aí. Ah, é a minha esposa, mas se não der certo tem outros por aí. Esse aí é o meu marido, é o meu pedaço de terra, Deus me deu. Mas também tem outros homens por aí. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma, dentro da igreja. Esse era o povo de Deus, não eram os filisteus só que pensavam assim. Esses eram o povo de Deus pensando assim. Não, os filisteus estão ameaçando, o inimigo vai invadir. Ah, eu vou agora, vou fugir, deixa isso aí para lá, também tem terra. E dessa forma tem muitas pessoas que estão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Pessoas que desistiram da terra que Deus deu a elas. Aquela era a terra dela. Não era porque o filisteu apareceu, porque o adversário começou a amedrontar, a gritar, a dizer que ia invadir, que ia roubar, que ia matar, que ela deveria fugir. Não era essa atitude que ela deveria tomar. Ela deveria ficar. Mas todos começaram a fugir. Todos começaram a sair. E eu usei o exemplo do casamento, mas existem vários outros pedaços de terra que são importantes na vida de alguém. O teu filho é um pedaço de terra importante. Quantos pais e mães já desistiram de filhos? Quantos abandonaram? Não sabem nem por onde andam e também não querem nem saber. Abandonaram. Então estão aí fora. De repente esse rapaz que o apóstolo contou, que apareceu aí, de repente ele é filho de alguém. Ele é filho de alguém. Alguém de repente o abandonou.
alguém, deixou jogar de novo. E no meio da igreja, muitas pessoas fazem assim. Muitas pessoas fazem isso com o seu ministério. Pessoas que tocavam, que cantavam, que ministravam, que levavam centenas de pessoas a adorar a Deus, a sala do trono. Pessoas que quando essa pessoa pegava o microfone e cantava, o céu descia. Era uma unção tremenda. E hoje não cantam nem quando estão sentados na Bíblia. Estão de boca fechada. Por quê? Porque quando o inimigo chegou, fugiram. Não quiseram lutar pelo ministério que Deus deu. Era a terra deles, era só um pedacinho de terra. Podia ser cortando o sol numa terça ou numa quarta-feira de tarde. Podia ser algo pequeno, mas o algo pequeno também tem valor. Tudo começa pequeno, nada começa grande. Tudo na vida começa pequeno. E quem dá valor quando começa pequeno, um dia chega no grande. Porque todo mundo tem uma história. Se tu pegar os maiores pregadores do Brasil, sentar com eles e pedir para eles contar a tua história, a história deles, tu vai ver que eles começaram pequeno. Que durante anos e anos eles foram humilhados em alguns ministérios. Não foi negada oportunidade para eles em ministérios. Pessoas prometeram coisas para eles e não cumpriram. Todo mundo tem uma história. Samar também tinha uma história. Mas a história que estava dentro dele foi apagada quando ele conheceu Davi. Ele entendeu que agora aquela história não podia ter sobre ele nenhuma influência, porque agora ele era um valente. A atitude dele tinha que ser diferente. Antes de Davi, provavelmente ele também ia fugir. Provavelmente antes de Davi, ele também ia para outra terra. Assim como muitos de nós, antes de conhecermos Jesus, tínhamos atitudes como essa, mas agora não pode mais ser dessa forma. As atitudes que nós tomávamos antes de Jesus entrar na nossa história não podem ser as mesmas que nós tomamos nos dias de hoje. Hoje nós temos que ter o mesmo entendimento de Samar. O que Deus nos deu é nosso. E inimigo nenhum, adversário nenhum tem autoridade para tomar. A não ser que eu entregue, como o povo estava fazendo. O povo estava entregando o que Davi deu, o que o rei dividiu. Não foi o adversário que tomou. Eles estavam entregando a terra deles. Como muitos entregam a sua terra, entregam a sua família. Porque está difícil, porque o inimigo está rugindo, porque está acontecendo muitos problemas, e eles vão lá e entregam. Eu vou fugir, eu vou embora, eu vou para outro lugar. Entregam o seu pedaço de terra. Mas o exemplo nós temos que seguir não é dessas pessoas, é o exemplo de Samar. Ele não fugiu, Samar ficou. E é isso que eu queria falar para vocês nessa manhã. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês nessa manhã é que a atitude correta é ficar. Não é fugir. A atitude correta, o primeiro passo para que você mantenha o teu pedaço de terra é escolher ficar. Não importa o que o teu inimigo está dizendo. Não importa o que as outras pessoas que abandonaram o seu pedaço de terra estão dizendo. Porque as pessoas que abandonaram o seu pedaço de terra eram grandes hectares. Elas passavam pela terra de Samar. E elas viam Samar lá parado, esperando o inimigo dentro da terra dele. E elas falavam para Samar: Samar, tu não está ouvindo? Tu não está vendo os filisteus? Olha o barulho! Olha, eles vão liquidar com tudo, eles vão botar fogo em tudo, eles vão acabar com tudo. Vamos embora, o que tu está fazendo aí? Eles falavam para Samar: é hora de fugir. Larga essa terra. Ei, tem mais terra para lá, está todo mundo indo para lá, está todo mundo para cá. Ei, pode ter terra onde tiver. A terra que Deus te deu é essa aqui. O pedaço de terra que Deus te colocou é esse aqui. As outras terras Deus vai colocar outros. A terra que Ele te deu é essa aqui. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A terra que Deus te deu é essa aqui. Samar entendia isso. Eles não podem ter terra onde for, irmão. Podem estar te convidando para ir aonde for. O lugar que Deus te deu é esse aqui. Esse aqui. Presta atenção no que o Espírito está dizendo. 26 está aí. Convites acontecem toda hora. E a maioria dos convites são por pessoas que fugiram. Pessoas que estavam na terra que Deus deu a eles. No pedaço de terra deles, era deles. O ministério que Deus deu era deles. A cadeira que eles estavam aí era deles. O casamento que Deus deu era deles. O filho que Deus deu era deles. E eles abriram mão disso. Eles abriram mão, eles fugiram.
autoridade nenhuma sobre a tua casa. Ele não tem autoridade nenhuma sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre o teu filho, sobre o teu ministério, a não ser que você acredite que Ele tem e fuja. Porque foi Deus que te deu, e o que Deus te deu, só Ele pode te tirar. Ninguém mais pode te tirar. Entenda isso nessa manhã. Entenda isso porque pessoas que fogem sempre vão tentar fazer com que você fuja também. Samar entendia isso. Ele ouvia as pessoas, e muitas dessas pessoas que convidavam ele, que mandavam ele sair junto, ia atrás deles para outra terra, muitas dessas pessoas, ele amava essas pessoas. Ele tinha consideração, ele tinha amizade, muitos podiam ser até parentes dele. Muitas dessas pessoas podiam ser até parentes dele. Mas ele sabia o que era importante. A minha terra é importante. Porque as pessoas, a maioria delas, olhavam para aquela terra e davam valor para aquela terra pelo que a terra podia fornecer. Lentilhas eram plantadas e floresciam. Então a terra valia a pena. Ah, mas aquela terra também tem lentilha. Aquela terra também planta tal coisa. Mas Samar entendia que ele olhava para a terra dele e ele não olhava para o produto que a terra vendia. Ele olhava para o sacrifício que ele fez por aquela terra. Ele olhava pelo suor que ele tinha derramado naquela terra. Aquela terra veio crua. Ele fez tudo naquela terra. O trabalho foi dele ali. O suor foi dele ali. Ele sabe o quanto custou para aquela terra começar a dar lentilhas. Ele não ia entregar isso de graça. Você sabe quanto custou para você chegar onde você está agora? Quanto jejum você fez? Quantas campanhas de oração você participou? Você sabe o quanto custou, o quanto você sofreu, o quanto você passou, quantas vitórias você teve de joelhos dobrados? Você sabe. Para agora abrir mão da tua terra para qualquer filisteu. Ele é tua. Deus te deu e você cuidou até aqui. O filisteu pode estar falando o que for. O vizinho pode estar te contando para o que for. Se você tiver certeza do que Deus te deu, ninguém vai te tirar da terra. Samar tomou a decisão. Ele decidiu ficar. Essa é a primeira decisão certa que você tem que tomar. Entender que a terra é tua e dizer: eu vou ficar. Olha, eu quero que vocês fiquem também. Mas se vocês estão decidindo ir, amém, mas eu vou ficar. Porque eu sei o suor, eu sei o tempo que foi gasto, eu sei o sacrifício que foi gasto para começar a florescer essa terra. Para hoje eu olhar para a minha terra e ela está cheia de lentilhas, dando frutos. Eu sei o sacrifício que eu fiz. Eu não vou botar fora. Eu não vou para terra nenhuma. Eu já tenho a minha terra. Pode ser um pedaço pequeno de terra, mas é a minha terra. Eu sei que ela é a minha terra. Samar sabia disso. Ele decidiu ficar. Segundo passo, além de ficar, é defender. Ficar somente não é a única coisa que vai fazer você manter a sua terra. Porque Samar decidiu ficar. Mas os filisteus continuaram avançando. O teu inimigo, ele faz ameaças. Mas se você toma a decisão certa e decide ficar, ele vai te atacar. Em um momento ele vai acabar te atacando. E aí você tem que defender. Samar sabia disso. Ele estava preparado. Ele sabia que a decisão que ele tomou de ficar, ele teria que defender aquilo que ele tinha. Samar defendeu com a espada, com o escudo, numa batalha normal física que aconteceu. Isso não é uma história inventada. Essa batalha aconteceu. Mas eu e você defendemos como o nosso pedaço de terra? No mundo espiritual. Porque o meu adversário hoje não é um exército com espadas e escudo. O teu adversário hoje não é um exército marchando com uma multidão para te matar. Não é esse o teu adversário. O teu adversário está no mundo espiritual. São os demônios, os principados, as potestades. Eles são o nosso adversário. E eles agem da mesma forma no mundo espiritual. E eles vão tentar te atacar. Eles vão tentar te atacar. E nós temos que nos defender. E há muitas formas de nos defender no mundo espiritual. Oração, o apóstolo falou da importância da oração. Jejum, campanhas de oração, vida no secreto com Deus. Tem várias formas de nós nos defendermos no mundo espiritual dos ataques do nosso inimigo.
Mas o que nós temos que entender é que vai ser necessário nos defender. E nós temos que estar preparados. Samar estava preparado, ele era um grande guerreiro. Um grande guerreiro. Os 400 valentes de Davi, nenhum deles lutava mal. Nenhum deles era meia boca. Todo mundo ali eram grandes guerreiros. Eram os melhores de Israel. E o Samar estava entre os 3 maiores valentes de Israel. Ele estava preparado para se defender. Você está preparado para se defender? É uma pergunta. Você tem que estar preparado para se defender. Porque o teu inimigo, ele ameaça, mas uma hora ele realmente ataca. Uma hora realmente o ataque vem. E aí você tem que estar preparado para se defender. Lembra daquela... Isso aconteceu muito comigo, também deve ter acontecido contigo. Sabe, às vezes que eu acordei e eu estava tudo bem, tudo perfeito. Eu cheguei doente, estava tudo perfeito. Mas eu sentia uma necessidade de jejuar naquele dia. Não tinha um motivo específico, mas eu sentia Deus colocando uma necessidade de jejuar, de orar naquele dia, e então eu fazia, mesmo sem entender. Eu sei que muitas vezes acontece isso com você também. Uma vontade de entrar em um período de oração, de fazer um jejum mais prolongado, o jejum de Daniel, seja o jejum que for, sem nenhum motivo aparente. Sabe o que é isso? Fortalecimento para essa data, a data do ataque. Nessa data você vai estar pronto para se defender, porque antes você treinou, você batalhou no mundo espiritual para estar pronto nessa data. Samar não foi se preparar para defender a terra dele quando ouviu o exército chegando. Ele já estava preparado, ele já era um grande guerreiro, ele já estava preparado para defender o que era dele. Você está preparado para defender o teu casamento? Você está preparado para defender o teu filho dos ataques do teu inimigo? Você tem que fazer essas perguntas nessa manhã. É você que tem que responder isso para você mesmo nessa manhã. Ninguém aqui pode responder um pelo outro. Samar tinha certeza que ele estava preparado. Os outros todos fugiram, nenhum deles estava preparado. Quando eles se examinaram, quando eles ouviram o inimigo chegando, quando eles sabiam que era uma multidão, que o ataque era feroz, eles vinham para queimar, para destruir tudo, eles sabiam, olharam para si e sabiam que não tinham capacidade para defender a sua terra. Eles sabiam e fugiram. Samar, ao contrário, quando se examinou, disse: eu posso, minha terra eu posso defender. Essa terra eles não vão queimar nada, eles não vão cortar nada, eles não vão destruir nada, porque essa terra eu vou defender. Eu estou preparado para isso. Você tem que se preparar para defender a sua casa. Quando o inimigo atacar ferozmente, você está preparado para isso? Ou vai pegar fogo tudo? Ou você vai ter que fugir no meio? Você escolheu ficar, mas na hora de defender, viu que não dava, vai ter que fugir e entregar tudo. Você tem que estar preparado para se defender. Vai defender o que tem valor. O pedaço de terra, você tem que ter essa manhã, que o pedaço de terra é o que tem valor, não é o que tem preço. Eu não estou falando de defender uma cama, um sofá, um roupeiro, um carro. Estou falando de defender o que tem valor. É a tua casa, a tua família, é o teu casamento, é o teu ministério. Eu estou falando do que tem valor. Você está preparado? Porque o teu inimigo não vai atacar o que não tem valor. O que tem preço. Ele vai atacar o que tem valor. Todas essas terras, quando os inimigos entraram pelas terras e viram que não tinha ninguém nas terras, eles podiam tomar aquelas terras. Podiam ficar ali. Foi entregue para eles. Todo mundo fugiu, deixou ali para eles. Eles podiam parar ali. Mas eles continuaram avançando. Por quê? Porque eles não queriam aquilo que não tinha valor. Eles queriam aquilo que tinha valor para você. O que tem valor tu não abandona. Quem aqui abandona o que tem valor de verdade? Se ninguém abandona, todo mundo luta. No mundo espiritual não é diferente. O que tem valor, você tem que defender, mas tem que estar preparado para isso. Se não estiver preparado para isso, vai perder no mundo espiritual. Não adianta só ficar. Ficar é o primeiro passo, é a primeira decisão. A primeira. Mas só ficar não é suficiente. Você tem que ter nesta manhã, você tem que estar preparado para esse dia, para defender o que tem valor para você. Muitas pessoas tiveram uma vida destruída porque não estavam preparadas. Ficaram, mas no dia do ataque não estavam preparadas e foram destruídas. Então, nessa manhã, entenda, ficar é só o primeiro passo. Defender é só o segundo passo. Mas ainda tem um
Terceiro passo. Depois de tudo isso, há uma promessa. E o Senhor efetuou um grande livramento. Mas isso é só depois. Até aqui, até o segundo e agora o terceiro que eu vou falar, até aqui, Samar teve que fazer sozinho. Sabe, há coisas que você vai ter que fazer sozinho. Deus só vai entrar no final. Depois que você se posicionar e fazer o que é necessário. Deus não fez nada por Samar antes. Primeiro ele teve que fazer. Ele teve que escolher ficar. Ele tinha que estar preparado para defender o que é dele. E é ele que feriu os filisteus. Outras traduções dizem, matou os filisteus. Foi ele que fez. Sabe que tem coisas que você vai ter que matar. Tem coisas que você vai ter que matar. O desejo de fugir é uma delas. O desejo de dar ouvido para outras pessoas é outra. Muitas amizades, eu contei aqui meu testemunho de uma amizade que eu tive que entregar, eu tive que matar essa amizade. Na minha história, aquela amizade era um filisteu. Eu tive que matar aquela amizade. Vai ter amigos que você vai ter que matar. Eu estou falando fisicamente, né? Eu vou falar depois do gravado, é espiritualmente. Você que vai ter que abandonar, você vai ter que deixar de lado. Porque são amizades que são que viraram, quando te converteu, viraram teus adversários. Eles só vão te convidar para fugir. Fugir pode ser um baile, pode ser um carnaval, pode ser muitas coisas que eles venham te fazer convites, mas nenhuma delas é vamos lutar pelo nosso pedaço de terra. Eles vão te convidar para abandonar, para te tirar deste lugar. Esses vão ser os convites que eles farão. Então você tem que matar. Samar entendeu que ele tinha que ficar, defender e depois matar. Ele tinha que matar os filisteus. Se ele não matasse, ele morria. Ou ele matava ou ele morria. Entenda, no mundo espiritual, ou é tudo ou é nada. Ou você mata ou você morre. Espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Ou você mata ou você morre. Quando eu preguei aqui sobre o servo deitado, o servo que está deitado, ele está morto espiritualmente. Ele é servo, está dentro da casa, mas espiritualmente ele está morto. É isso, porque ele não matou as suas vontades, ele não matou os seus desejos, ele não matou as amizades que queriam convidar ele para outros lugares. Há muitas coisas que tem que morrer no teu coração. O evangelho não é muito. Tem muitas coisas que tem que morrer no teu coração. Samar entendia isso. E ele matou todos os filisteus. Todos os filisteus. Ele lutou o dia inteiro. Sozinho. Contra uma multidão. Mas ele estava preparado. Ele entendia o que ele tinha que fazer. Sabe quando o teu inimigo vier, ele não vai vir para brincar. Ele vai vir para saquear. Ele vai vir para derrubar. Ele vai vir para queimar. Porque esse é o trabalho do diabo. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Esse é o trabalho dele. Quando o teu inimigo vier, ele vai vir para isso. Ele não vai vir para brincar contigo, para jogar dama. Ele vai vir para isso. Entenda, é isso que ele vai fazer. Quantas e quantas famílias destruídas porque não entendiam só isso. Eu tenho que ficar no lugar que ele me colocou. Eu tenho que frutificar ali como garantias. Eu tenho que defender esse lugar. E lá no final eu tenho que matar aquilo que é necessário para que eu continue vivo espiritualmente. E no final, só no final, Deus deu um grande livramento. Mas isso só aconteceu depois de um posicionamento. Sabe, o mais importante do que decisão na vida de alguém é o posicionamento. Muitas pessoas das manhãs aqui tomam decisão. Muitas pessoas. Todas, eu posso dizer, nas manhãs aqui tomam decisões. Mas quando sai lá fora, na hora de ter o posicionamento lá fora, recuam, desistem, voltam atrás, deixam esmorecer a fé, que foi o que fez eles tomarem a decisão aqui. Lá fora eles não se posicionam. Samar disse, eu vou ficar. E todo mundo foi embora. Quando ele viu os filisteus chegando, 500 metros, 300 metros, ele podia ter desistido. Não, mas não é tudo isso que eu quero, mas é muita gente. E ele embora, fugindo também. Mas ele se posicionou. Ele manteve a decisão que ele tomou no coração. Ele decidiu ficar. Quando ele viu os filisteus chegando, cada vez mais perto, 100 metros, 50 metros, ele disse, não, é minha terra. Eu vou manter o meu posicionamento.
Sabe quando você tomar uma decisão hoje, aqui, nessa manhã, lá fora, você tem que manter o seu posicionamento. Não adianta de nada quando chegar lá fora e você vê, porque até o momento era só barulho. No barulho muita gente fica. Mas quando chega o inimigo frente a frente, é outra história. E tem muita gente lá fora que nesse momento não se posiciona. Tem muita gente que nesse momento, quando realmente enxerga o inimigo e a força que ele vem contra ele, ele não se posiciona. Ele acaba entregando. Você nessa manhã tem que entender que mais do que tomar uma decisão de ficar no lugar do pedaço de terra que foi separado para você, mais do que defender esse pedaço de terra, você tem que matar e se posicionar. Então, Deus faz a parte dele. Deus efetuou um grande livramento. Sabe, nessa manhã, Deus colocou no meu coração é que há livramento para você. Há livramento para a tua casa, há livramento para a tua família, há livramento para o teu casamento, há livramento para o teu ministério. Porque Ele fez na vida de Samar e quer fazer na tua e na minha também. Deus tem livramento para todos nós. Mas você tem que tomar esses posicionamentos. Não adianta querer só orar e dizer Deus me livra, Deus me livra. Você tem que ficar e você tem que se preparar para defender e você tem que matar, precisa morrer em você. Depois Deus vai dar livramento. Mas primeiro é você que tem que fazer. Na história de Samar, Deus só entrou no final. Há histórias que Deus luta as batalhas e o povo de Israel não precisa nem fazer nada, tem. Porque Deus faz como Ele quer, mas tem histórias que Ele vai dizer isso aí, moça. Está aí o inimigo, e agora o que vai fazer? Vai fugir? Vai chorar? Ou tu vai entender que é teu, que eu te dei, e tu vai ficar, e tu vai defender, e tu vai matar o que for necessário dos teus inimigos dentro de ti, para que no final eu te dê o livramento. A decisão é tua, mas ela tem que vir acompanhada de um posicionamento. Amém? Os músicos podem subir. A igreja pode se colocar de pé. Sabe, é uma mensagem que eu há muito tempo queria ministrar aqui. Mas Deus nunca permitiu, não sei o porquê. Mas hoje Ele disse para mim essa madrugada que era para ministrar essa mensagem aqui. Porque pessoas precisavam ouvir que é preciso ficar. Não é hora de fugir. Pessoas precisavam ouvir isso nessa manhã. É hora de ficar. 26 está aí. E Deus te colocou nesse lugar para você ficar, porque vai chegar o tempo em que vai ter lentilhas nessa terra. Ela vai frutificar, ela vai dar o fruto no tempo certo. Mas você tem que entender que primeiro tem que ficar, defender e matar o que é necessário. Depois o fruto vai vir. Mas primeiro, faça a tua parte, amém?